É como eu sempre digo, quem é vivo sempre aparece, e quem aparece sempre está vivo, porque fantasmas não existem. Pessoal, não consegui gravar semana passada, muito trabalho por aqui, mas graças a Deus consegui parar um pouco aqui. E nós vamos retomar nossos estudos aqui do Sola Escritura. Nós vamos ver outros reformadores. No nosso vídeo passado, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, sobre Lutero e o Sola Escritura. Essa é basicamente a nossa terceira aula aqui no nosso quadro, o Católico Reformado, que é o nosso quadro aí de Teologia Histórica e Apologética. E nesse quadro nós estamos vendo aí sobre a Sola Escritura e os reformadores. Nós temos uma aula sobre Sola Escritura antes de Lutero, antes da Reforma, a gente viu pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo e um pessoal bem bacana aí da teologia, ensinando Sola Escritura, e existem muitos outros, eu peguei só um apanhado mais geral, né? E nós vimos uma aula sobre Lutero e o Sola Escritura, tá? Nessa terceira aula, ia ser duas aulas, eu vou juntar numa só, para ficar um combo para vocês aí, porque eu não gravei semana passada. Então, vamos ver basicamente outros reformadores, não tanto conhecidos, exceto o último que nós vamos ver, que é João Calvino, mas nós vamos ver Melanchthon, nós vamos ver Zwinglio, nós vamos ver Bullinger e nós vamos ver, por final, João Calvino. Então, timaço aqui, que qualquer um que escolher vai vencer o jogo, basicamente. Então, eu ia separar o time em dois para dar um jogo melhor, mas a gente vai ver tudo hoje, no vídeo de hoje. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e conversar o que você está achando dessa série aqui do Sola Escritura. Então vamos lá. Basicamente, nós temos alguns slides que eu coloquei para vocês, que eu vou colocar. O primeiro é Felipe Melanchthon, que é o braço direito de Lutero, um grande amigo de Lutero, alguém que continua aí o legado de Lutero. Ele nasce em 1497, perdão, e morre em 1560. E logo no início da Reforma, no dia 19 de setembro de 1519, 2 anos apenas após Lutero iniciar as 95 teses e tudo mais, né? Ele já declara num debate ali com os católicos que, de vários pontos que ele vai declarar da doutrina que ele crê, 3 pontos eu destaco aqui como extremamente importantes para nossos estudos aqui. O Melanchthon vai dizer que não é necessário para um católico crer em quaisquer outros artigos de fé, que não aqueles dos quais a Escritura é testemunha. Então, vejam só, não é necessário para um católico. Então, nós somos católicos. Os protestantes são católicos. Um bom protestante não tem como não ser um bom católico, né? A forma e a expressão mais saudável do protestantismo é dentro da catolicidade, essa expressão católica da fé. E um católico, o que é um católico na definição do Melanchthon? Um católico, ele não precisa crer em nada que não seja claramente expresso nas Sagradas Escrituras, porque ela tem a autoridade suprema. O segundo ponto é que a autoridade dos concílios está debaixo da autoridade das escrituras, que é um ponto extremamente importante, colocando a escritura acima dos concílios. Então, os concílios eles têm autoridade, eles têm muita validade, eles têm muitos acertos, mas se você pegar os concílios para além do concílio de Éfeso lá no século V, você vai ter contradições nos próprios concílios, né? Não os 4 primeiros lá de Niceia, Constantinopla, Calcedônia e de Éfeso estão estabelecendo doutrina da Trindade, Cristo, Cristologia, né? Mas depois outros concílios começam aí a pisar mais a bola, né? E o terceiro ponto aqui do Melanchthon é que, portanto, não crer no carácter indelibilis a ocorrer na transubstanciação e ordenanças afins não possibilita a acusação de heresia. Então ele pega o contexto específico da hóstia, da ceia católica, da missa, e vai colocar, olha, se não está na escritura, eu não posso ser julgado como anátema, eu não posso ser declarado herege, porque esse doutrina não existe na escritura. Então, essa é uma das implicações. A implicação, portanto, é uma implicação católica, né? Se eu defino como cristão, como alguém que pertence à igreja, alguém que crê em tudo que uma determinada instituição historicamente localizada, como é Roma, como é o catolicismo romano, e você tem doutrinas ali que não estão declaradas na Escritura Sagrada, você mata a catolicidade, você mata o catolicismo, porque você está ali declarando anátemas sobre pessoas que são cristãs, mas que não creem naquele ponto específico de doutrina formada em um ponto da história da igreja e que, portanto, não existe na Sagrada Escritura, não existe na nossa regra suprema de autoridade de fé e prática. Então, esse terceiro princípio é um princípio católico, é um princípio de catolicidade, né? Que nós não vamos declarar herege aqueles que não creem numa heresia, não creem em uma coisa expressamente negada aí pelas Escrituras, né?
Pouco depois, né, ele vai continuar, o Melanchthon dizendo o seguinte, sobre todo esse debate que nós estamos incluídos, né? Em primeiro lugar, não está em meu coração diminuir de maneira nenhuma a autoridade de quem quer que seja. Reverencio e honro todas as luzes da igreja, aqueles ilustres defensores da doutrina cristã. A seguir, considero ser importante que as opiniões dos santos pais, quando elas diferem, como ocorre, sejam julgados pela Escritura e não o contrário, pois isso faria com que a Escritura fosse violentada pelos julgamentos diversos deles. Há um único e simples sentido da Escritura, como também a verdade celeste é muito simples, a qual estabelece uma ponte entre o fio condutor da Escritura e a oração. Para esse fim, somos ordenados a filosofar a respeito das divinas Escrituras, a fim de podermos avaliar as opiniões dos homens e os decretos à luz da pedra angular. A Escritura do Espírito Celeste, que é chamada canônica, é una, pura e verdadeira em todas as coisas. Então, esse é o princípio do solo Escritura, pessoal. Não é Bíblia versus tradição, não. É, nós honramos todas as luzes da igreja, nós honramos todos os teólogos da igreja, né? Mas, se você pegar qualquer dois teólogos de qualquer ponto da história da cristandade, você vai ter divergências, né? E qual que seria um crivo para julgar? Seria um outro, um terceiro teólogo, ou uma instituição, ou um papa, ou uma autoridade? Não. Tem que ser algo objetivo, infalível e válido, que é a Sagrada Escritura chamada canônica, que é una, que é santa e que tem essa autoridade em si mesma por ser palavra de Deus. Então, Melanchthon já está colocando que todos os reformadores magisteriais aí honram toda a história da igreja, né, todos os teólogos da igreja, mas que deve haver um crivo acima deles. Ele vai continuar dizendo que a razão que ressaltava essa diferença entre a escritura de um lado e os textos pais e os decretos da igreja de outro, encontrava-se na origem da escritura. Melanchthon apresentou isso de forma sucinta um ano depois, quando escreveu de Nuremberg para John Hess. Ele vai dizer o seguinte: sabemos que o que foi estabelecido nos livros canônicos é a doutrina do Espírito Santo. Não sabemos se o que foi decidido pelos concílios é a doutrina do Espírito Santo, a menos que concorde com a Escritura. Então, se primeiro nós temos a Escritura como aquilo que é dado pelo Espírito Santo, obra do Espírito Santo, verdade revelada do Espírito, por tudo que vem depois tem que estar em concordância com a Escritura, porque senão o Espírito se contradiz. Como é que o Espírito inspira o Paulo a falar uma coisa e Agostinho a falar outra, e ambos estão exatamente no mesmo pé de igualdade, né? Então, esse é o princípio do solo Escritura, né? No seu tratado, né, A Igreja e a Autoridade da Palavra, um tratado que Melanchthon escreveu em 1539, ele antecipou a objeção de que, se a autoridade da Igreja é repudiada, então uma grande abertura é concedida à arrogância de pessoas engenhosas e, em resposta, escreveu: a isso respondo que, assim como o Evangelho nos ordena a ouvir a Igreja, então sempre digo que a Assembleia na qual a Palavra de Deus é honrada e que se chama a Igreja deve ser ouvida, assim como também ordenamos que nossos pastores sejam ouvidos. Vamos, portanto, ouvir a Igreja quando ela ensina e adverte, mas não crer apenas em virtude da autoridade da Igreja, pois a Igreja não é a origem dos artigos de fé. Ela só ensina e adverte, mas temos de crer por causa da Palavra de Deus, quando, com certeza, admoestados pela Igreja, entendemos que determinado parecer foi proferido sobre a Palavra de Deus com sinceridade e sem sofismas, né? Então, o solo Escritura não é, a Igreja não tem nenhuma autoridade. Isso é um absurdo, isso é um espantalho que o pessoal cria. O solo Escritura é a Igreja tem autoridade, né? Só que a autoridade da Igreja, ela não é intrínseca, ela é derivada de aplicar e exortar corretamente à luz da regra superior, que é a Palavra de Deus, tá? Então, o que nós estamos vendo até aqui? Nós temos várias autoridades sobre nós, legítimas. Nós temos, por exemplo, a razão é uma autoridade sobre nós. Lutero falou assim: a menos que eu seja convencido pela palavra ou pela razão simples, né? Eu não mudarei de ideia. Nós temos que a tradição da igreja é uma autoridade sobre nós. E aqui as próprias igrejas locais têm autoridade para nós e os seus pastores, né? Os seus líderes têm autoridade sobre nós. Só que, em meio a todas essas autoridades legítimas que Deus nos cerceou, existe a autoridade da palavra de Deus como a única que tem essa origem infalivelmente divina e inspirada pelo próprio Deus, tá? Então, é isso que o Melanchthon está falando. Um outro reformador extremamente importante é Ulricus Zwinglio, que nasce em 1484 e morre em 1531, e ele sempre argumentou que chegou à sua teologia antes e independente de Martinho Lutero. Então, é um reformador aí original, né? Indiscutivelmente o primeiro reformador suíço, ele produz o primeiro tratado sobre a natureza e a função da escritura na era protestante. Então nós temos aí quase como um segundo Lutero, na pessoa de Zwinglio, né? Alguém que chegou às mesmas verdades da fé protestante que
Lutero e os outros, mas independente, né, pela sua leitura da Bíblia. E ele tem vários pontos importantes sobre a Bíblia, né? Eu apenas notei um aqui, que vai dizer o seguinte: então chegamos ao ponto em que, a partir do fato de sermos a imagem de Deus, podemos ver que não há nada que possa dar maior alegria ou segurança ou conforto à alma do que a palavra do seu Criador e Autor. Agora podemos aplicar a compreender a clareza e a infalibilidade da palavra de Deus. Então, Zwingli, ele vincula o fato de nós sermos imagem de Deus com o fato de nossa alegria estar na palavra de Deus, imagem e palavra, e agora, redimidos em Cristo, a imagem de Deus restaurada em nós, nós podemos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Ou seja, somente aqueles que têm o Espírito Santo e estão sendo renovados, santificados em Cristo, é que têm essa capacidade de se deleitar e, portanto, de se debruçar na palavra de Deus. Tá? Então, basicamente, isso, com as citações lá do Melanchthon, nós temos que a só escritura não é cada um interpreta do jeito que quer, não é essa livre interpretação, mas é esse livre exame. Você pode examinar a Bíblia e ler, você deve ler a Bíblia livremente, no sentido de não ser nem compulsivo, nem ser proibido, né? Mas existem regras de interpretação, existem condições hermenêuticas, tanto espirituais e morais, quanto externas, né, de interpretação, né? E tem que ler a Bíblia aí à luz de toda a história da igreja, ouvindo o que o Melanchthon vai chamar de luzes da igreja, né? Um terceiro reformador muito importante é o Heinrich Bullinger, nasce em 1504, morre em 1575. Assim como o Melanchthon foi sucessor de Lutero, o Bullinger foi sucessor de Zwingli em Zurique, e foi influente não somente na Confederação Suíça, mas também na Inglaterra, né? E basicamente o Bullinger vai dizer o seguinte: mas nesse nosso tratado, a palavra de Deus indica corretamente o discurso de Deus e a revelação da vontade de Deus. Em primeiro lugar, proferida em voz vivamente expressa pela boca de Cristo, dos profetas e dos apóstolos, e depois disso novamente registrada em escritos que são chamados com justiça de as santas e divinas escrituras, a palavra mostra a mente daquele a qual ela procede. Por isso a palavra de Deus faz declaração de Deus. Mas Deus, de si mesmo, naturalmente fala a verdade. Ele é justo, bom, puro, imortal e eterno. Assim segue-se que a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, também é verdadeira, justa, sem astúcia e engano, sem erro ou má afeição, santa, pura, boa, imortal e eterna. Então existe uma conexão para o Bullinger entre o caráter de Deus e a palavra de Deus, porque né, aquilo que nós falamos flui do nosso interior, Deus também. Então, se ele é puro, justo e perfeito, a sua palavra vai ser pura, justa e perfeita, né? Se ele é infalível, a palavra de Deus vai ser infalível. Se ele é totalmente verdade, verdadeiro, a palavra vai ser totalmente verdadeira, né? E a palavra nos fala sobre Deus. Então, aqui você tem uma hermenêutica teológica das Escrituras, uma interpretação da Bíblia que vai dar ênfase nessa questão de ela nos revelar quem Deus é, o que ele exige de nós, fé e arrependimento, quem é Jesus Cristo, que nós somos nossos pecados, e por aí vai, né? O Bullinger continua dizendo: vamos, portanto, em todas as coisas, crer na palavra de Deus que nos foi entregue pelas Escrituras. Vamos pensar que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus vivo e eterno, a falar-nos pelas Escrituras. Vamos sempre louvar o nome e a bondade dele, que tem outorgado tão fiel, plena e claramente abrir para nós, miseráveis homens mortais, todos os meios para viver bem e santamente. Então, todos os meios para nós vivermos bem e de forma santa estão declarados nas Escrituras. Por último, aqui do Bullinger, para nós passarmos para Calvino, né? Vai dizer: quanto àqueles que sinceramente afirmam que todos os pontos da piedade foram ensinados oralmente pelos apóstolos para a posteridade e não por escrito, seu objetivo é vender seu próprio pensamento, ou seja, as ordenanças dos homens em lugar da palavra de Deus. Mas contra esse veneno, meus irmãos, ingiram o remédio seguinte para expulsá-lo. Confiram as coisas que esses companheiros querem vender como se fossem as tradições dos apóstolos, ensinadas oralmente e não por escritura, como a Escritura manifesta dos apóstolos. E, se em qualquer lugar você perceber que essas tradições não concordam com as Escrituras, reunidas aos poucos, elas são invenções forjadas dos homens, e não as tradições ou a tradição dos apóstolos. Olhem a sacada do Bullinger aqui. Gente, ele vai na raiz, no coração da questão. Ele vai dizer: olha, aqueles que apelam com a tradição oral, que passou pelos apóstolos para aí o bispo de Roma ou para a igreja, né? Na verdade, eles não estão querendo apenas ensinar uma possível tradição. Não, eles querem vender o próprio pão, eles querem vender o próprio engano, eles querem ter algum lucro com isso, alguma coisa por trás disso tem,
né, para eles usarem a desculpa esfarrapada e folclórica dessa tradição apostólica oral, né? Todo cristão, todo protestante crê que existe uma tradição apostólica. E essa tradição apostólica é as verdades do evangelho, que é cravada para nós na escritura, mas que em todas as gerações se passa de forma adequada e salvadora, né? De uma geração para outra. Então essa geração apostólica, essa sucessão apostólica, ela é o evangelho em si, a mensagem que Jesus morreu e ressuscitou por nós, está dessa de Deus, e nós somos pecadores, precisamos crer, e pela graça nós somos salvos, né? Então essa é a mensagem de sucessão apostólica aí, né? Ah, existem algumas doutrinas católico-romanas que você não consegue encontrar nenhuma evidência na Bíblia, e nenhuma evidência nos primeiros 1000 anos, 1000 e poucos anos da igreja, e eles falam que é uma tradição oral. Isso é meramente invenção, porque não tem como uma tradição oral ficar em absoluto silêncio, não está grafada em nenhum lugar, nenhum pai da igreja conhecia, muito pelo contrário, os pais da igreja vão contra essa doutrina que se inventa depois, né? E aí, essa doutrina é uma invenção corruptora da igreja, que corrompe a igreja, travestida de tradição oral apostólica, né? Isso é conversa para boi dormir, certo? Então, por último, nós temos aí o João Calvino, nasce em 1509 e morre em 1564. Foi, sem dúvida, o teólogo mais influente da era da Reforma. E, na verdade, sua obra Institutos da Religião Cristã destaca-se como um dos mais duradouros registros da doutrina bíblica nos últimos 2000 anos. Então, Calvino era excelente. Se vocês querem conhecer mais de Calvino, aqui no nosso canal nós temos 2 playlists sobre Calvino. Uma é uma leitura comentada das Institutas de Calvino, e outra é uma série sobre os comentários bíblicos de Calvino, contextualizando e tirando lições dos comentários todos do Calvino para nós, tá? Então, procura aqui nas playlists, procura aqui no canal se você quiser se aprofundar mais no pensamento desse reformador específico. A autoridade das escrituras e a noção de verdade associada a ela, Calvino insistia, não é algo conferido pela igreja ou pela razão humana. Por um lado, essa autoridade é intrínseca às próprias escrituras. Por outro, é o resultado do testemunho do Espírito ao coração do cristão. Em 1539, se desejamos cuidar de nossa consciência da melhor forma para que ela não vacile pela dúvida contínua, devemos derivar a autoridade das escrituras de algo maior que as razões, as indicações ou as conjecturas humanas. Isso vem do testificar interior do Espírito Santo, pois embora ela obtenha reverência para si por sua própria majestade, ainda assim realmente nos impressiona somente quando é selada pelo Espírito em nosso coração. Pegando alguns pontos só de resumo, tá? A doutrina de Bíblia do Calvino, ela é muito mais ampla que isso, de Zwingli também, dos outros também. Só peguei alguns pontos para nós meditarmos. Nós temos o seguinte, gente, Calvino está se estabelecendo para nós aqui que, basicamente, ele vai colocar que existem bons argumentos, boas evidências que a Bíblia é a palavra de Deus. Sua majestade de linguagem, a unidade das partes, a profecia cumprida e por aí vai. Só que, em última instância, não são as evidências que provam isso, mas é algo maior. É o testemunho do Espírito que testemunha no coração de todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, ele mantém um equilíbrio saudável entre evidência e pressuposto, evidencialismo e pressuposicionalismo. Não nos moldes do século XX, mas ele dá muitas evidências que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é legítimo, isso causa segurança no cristão, mas ao mesmo tempo o crivo último que nos dá certeza de fé e que a Bíblia é a palavra de Deus é o testemunho interno do Espírito Santo. Isso não é individualista, subjetivista, porque esse testemunho ele dá para toda a igreja de todas as épocas, né? Então todo mundo aí na igreja crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele vai dizer algo muito interessante comparando o catolicismo com os anabatistas, que é o seguinte: é evidente a partir de trecho de outros escritos seu daquele ano, que é uma resposta ao cardeal Sadoleto, em nome do cidadão de Genebra, que Calvino estava ciente do perigo de um apelo ao espírito separado da palavra, pois tinha visto a consequência dessa ênfase na vertente mais radical da reforma. Calvino reconheceu uma semelhança entre os anabatistas e o Papa nesse ponto crítico. A principal arma com que ambos nos atacam é a mesma. Ambos se gabam do espírito, seja na direção do magistério da igreja romana ou diretamente iluminando a mente, a vontade e as palavras dos cristãos, sem dar a devida atenção à palavra de Deus. Então, no ponto anterior, existe uma conexão indissociável, indissolúvel entre o Espírito e a palavra, né? A palavra ela sempre é a espada do Espírito, o Espírito sempre usa a palavra
para fazer a sua obra de salvação e de edificação da igreja, né? Mas ele vai dizer os dois extremos da sua época, o catolicismo romano e os anabatistas, lembrando que existiam duas reformas no século XVI, a reforma magisterial, Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, todos esses reformadores que nós seguimos como reformados, né? E a reforma radical, que são os anabatistas, que eram bem radicais, que eram bem místicos, que tinham vários problemas, né? E que eram, de novo, bem carismáticos, bem místicos, como muitos movimentos modernos são, né? E Calvino vai ter essa sacada de dizer, olha, o erro deles é o mesmo, se gabar do Espírito Santo. Quer seja o Espírito Santo numa atuação imediata no magistério de Roma, né, e na instituição romana, dando infalibilidade a essa instituição ou ao Papa, né, ou os anabatistas, eles individualizam isso e aí cada um tem a palavra profética absoluta, não precisa da Bíblia, e cada um vai falar aí a palavra de Deus por si próprio, né? Então esses dois extremos que parecem completamente antagônicos, por um lado, o institucionalismo romano e por outro, esse individualismo carismático dos anabatistas, tem a mesma fonte de erro, que é essa compreensão absolutamente errada de divorciar o espírito da palavra. Então, o Espírito não age em Roma a parte da palavra de Deus, né? E o Espírito não age nos anabatistas a parte da palavra de Deus e nenhum de nós. O Espírito sempre usa a palavra, a sua espada. Ele não vai revelar algo diferente ou que contradiz, muito pior, né? Ele já nos falou tudo pela palavra, né? Ele que nos leva a Jesus, o Filho de Deus. Tudo bem? Mais um ponto aí de Calvino para nós finalizarmos, portanto, que se tome isso por estabelecido. Aqueles a quem o Espírito Santo interiormente ensinou verdadeiramente encontram descanso na Escritura, e esta é indubitavelmente autopistos, não precisa ser submetida à demonstração por provas, porquanto ela mantém a certeza que merece de nossa parte pelo testemunho do Espírito. Pois ainda que de sua própria majestade evoque espontaneamente reverência para si, ela nos afeta seriamente quando é selada em nosso coração por meio do Espírito. Então, Calvino vai desenvolver essa imagem aqui da escritura como autopistos. Pistes, em grego, é confiança, fé ou credibilidade ou confiabilidade. Então, ela credibiliza a si mesmo, ela se auto-autentifica, né? Isso é o que é o autopistos, mas não apenas ela se autotestifica, mas o Espírito é que testifica ela em nossos corações. Então, em quem o Espírito trabalha, vai amar e viver e conhecer a palavra de Deus, isso sempre, tá? Gente, tem muitas outras coisas. O Calvino desenvolve a ideia de que a Bíblia é o nosso óculos, pelo qual nós devemos enxergar todas as coisas, uma cosmovisão, portanto, bíblica, e assim por diante, tá? Você que ficou até o final do vídeo, eu quero dizer para vocês que, gente, eu pretendo disponibilizar todos esses slides para vocês em PDF, gratuito aqui para vocês. A maioria das situações, ela vem daquele livro Teologia da Reforma, que está aqui, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só, comprem esse livro aqui, Teologia da Reforma, livro maravilhoso, aí publicado pela Thomas Nelson Brasil, editado pelo magnífico Matthew Barrett, um dos maiores teólogos da nossa geração, né? E a maioria das citações eu estou pegando daqui porque já está, na verdade, traduzido, né? Já facilita a minha comunicação com vocês. Então, vamos lá. Vamos estabelecer algumas coisas aqui. Se nossos vídeos atingirem um bom número de visualizações, sei lá, 400, 500 visualizações, o que não é muito, mas para o canal que está começando agora é relativamente bom, né? Para mostrar que vocês estão engajados. Então, o que você precisa fazer? Se você quer esse material, compartilha com o maior número possível de pessoas aí, para as pessoas realmente entenderem o que é o solo escritura. Não é nuda escritura, não é solo escritura, mas a escritura como fonte suprema. E você tem outras autoridades legítimas aí diante de nós, né? Razão, tradição, tudo que a gente já falou, as nossas igrejas locais, nossos pastores, por aí vai, tá? Então, Teologia da Reforma, Matthew Barrett, o editor aqui, fica essa indicação de livro para vocês e aguardem, eu vou colocar nas descrições dos vídeos essas aulas aqui sobre sola escritura, aqui do nossa playlist do Católico Reformado, em PDF, aqui se vocês quiserem montar uma escola bíblica na igreja de vocês, vocês já tem toda a citação aqui prontinha, só projetar lá no data show de vocês. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo aqui. Vou parar de fazer esses chamados, tá? Vou tentar colocar tudo no vídeo, para não amolar muito vocês também, mas vocês também abençoam no canal aqui com esse feedback. E aguardem novidades, como sempre. Nós estamos sempre trabalhando para
entregar o melhor conteúdo para vocês. Deus abençoe, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.